Boa noite, pessoal. Boa noite, Manifestando Ágil. Sejam muito bem-vindos. São 9 horas, a gente está recebendo hoje o Auner do Pipoca Ágil, que ele também é um entusiasta ágil e vai vir aqui falar com a gente sobre o Pipoca, vai falar também sobre as histórias, vai compartilhar o conhecimento. Então vem com a gente. É o Ibson Cabral. Pessoal, a gente ia ter um outro participante e aí ele teve uma questão e a gente alterou a agenda e aí também vamos alterar o formato para, ao invés de 2 participantes, a gente vai receber um participante. Todas as quartas e sextas às 9, ok? Cadê? O pessoal... Receber aqui o Ibson Cabral. Oi, Ibson. Oi, galera, tudo bem? E aí, tá tudo certo aí? Tudo certo. Nossa, deu uma zebra aqui porque meu fone não entrou. Eu tava com um adaptador aqui, aí veio xing-ling, mas não funcionou, não sei, vamos ver. Mas tudo Esse bem. negócio de Ó, YouTuber, ah, a gente acha que é simples, né? que a coisa assim, Que pá, é só pegar uma funciona. câmera e gravar e tá tudo certo. Como que tá? Tem que criar uma estrutura, uma Não luz, tem nada. Aqui é arrumar um aparador, não sei o perfeito. quê. Até cortei o cabelo ontem, né? Fui aí, passei a máquina mesmo. Mas diga aí, vambora. Ibson, fiz uma apresentação rápida sobre você, mas eu queria que você falasse um pouquinho Sim, sobre seus projetos, o Pipoca certo. Ágil. Bom, olha só, rapidinho, gente. E pior que eu já iniciei na live assim mesmo, gente, ó, rapidinho. Não, porque o projeto do Pipoca Ágil, ele partiu de uma brincadeira, tá? Que houve num evento chamado Jornada Colaborativa, aonde tem o titular lá, que seria o cabeça de tudo, que é o professor Muniz, e Certo. ele escreve livros, né, colaborativamente, e eu participei, né, falei, vou participar desse evento e tudo, mas eu tenho um evento que acontece na hora do almoço, chamado Almoço Up, de meetup, né? Por que isso no almoço? Era um almoço para falar sobre agilidade. Vamos falar sobre agilidade, Certo. né? Aí tudo bem, beleza. Aí fiz 5 ou 6, fiz camisa e tudo, maneiro. Aí chegou nesse dia da jornada colaborativa, eu falei, Muniz, poxa, eu queria divulgar isso, né? Aí ele falou assim, não, beleza, no final tem um sorteio, no sorteio você vai falar lá, beleza. Tudo bem. Só que o sorteio foi no final do dia, né, da jornada, e eu tenho uma veia cômica, animada, beça, e fiz muita brincadeira. Isso está no meu Instagram, tá? No Instagram do Y Cabral e no Pipoca Ágil também, se você procurar lá. Tem justamente a Certo. origem do Pipoca. Aí um dos sorteios foi justamente do Júnior. O Júnior, que estava apressado aí, né? Querendo entrar logo, né? O Júnior Rodrigues? Isso, é o O do figurado, gente PMO boa. Ágil? Isso, meu, Pio Ágil, perfeitamente. Gente boníssima, adoro ele, o cara sensacional. Aí foi justamente no curso dele que eu falei assim, gente, tem um curso, um sorteio de um curso, como fazer pipoca ágil. Então o pessoal riu pra caramba e foi aquela. Poxa, eu fui falando. Você deu a Ah, receita? Você passou, você falou os nada, nada, passos? só falei assim, Só zoeira. só zoeira, manual de Chevette, sorteio de Brasília, só foi confusão, foi muito bacana. Certo. Veja no vídeo. Então o que acontece? Aí foi no sábado isso, no domingo teve o seguinte, eu postei no domingo e na segunda-feira eu recebi, no domingo mesmo, desculpa, eu recebi um comentário no LinkedIn de um camarada chamado Conrado Caon, acho que é Conrado Caon, um empresário da área de IoT. O cara mandou assim mesmo, ô Muniz, o Ibsen é um cara muito animado e tudo, pô, vocês poderiam fazer um podcast, ele podia ser um host. Falei, caramba, aí ficou naquela e tudo, aí na segunda-feira na academia, na academia de ginástica, eu fui lá ver, eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Em 1 hora, eu li no YouTube como fazer um podcast, O podcast. e nessa mesma 1 hora eu peguei já o logo, que é o logo aqui, né? Que é o logo da Certo. caneca, eu já fiz, não mudei ele mesmo. E comecei falei o seguinte, vamos convidar as pessoas que eu conheço aqui no Rio de Janeiro para falar quais são as expectativas de um podcast carioca para falar sobre agilidade.
Aí, sem brincadeira, na primeira semana foram mais de 15 episódios só com expectativas. E as pessoas com expectativas assim, não, vai ser legal, vai ser mó zoeira, a gente vai contar. Já recebi crítica, né? Teve haters, né? Haters. Sim, Teve sempre tem. haters, teve haters, pô, teve gente me apoiando e tudo, pô. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Hoje, como eu falei com você anteriormente, o Pipoca Rádio nasceu em dezembro. Certo. E de dezembro para cá, eu já estou com 8.300 visualizações ou reproduções no podcast. Ele tem 7 plataformas de podcast, tá? E eu já tenho 74 episódios. 74 episódios. E eu chamo todo mundo, tá? Qual é o esquema do podcast? Eu não falo muito. Eu chamo as pessoas para falar. Porque, se você notar, tem muito podcast que o cara fala sozinho. Ele fala sozinho, dá dica e tudo, papá. E o meu não é. O meu é chão de fábrica. Eu não quero reinventar a roda. Eu quero justamente que as pessoas contem as dificuldades, né? Os problemas que ela existem para implementar o ágil. Porque não é tudo feliz, né? Por mais que você leia o Xangai lá, aquelas coisas todas, mas chega na hora é o ser humano, né? Tem coisas que, poxa, tem atitudes, né? Como é que você vai falar para uma pessoa, você como Scrum Master, vai falar com uma pessoa que ele tem mau hálito, que tem um CC danado que atrapalha a equipe, as pessoas falam, pô, é isso, entendeu? E isso as pessoas não está escrito, né? Assim, tem empatia, Sim. tem que ter como falar com a pessoa, então tem todo um processo envolvido em que eu tento passar no podcast. Claro que tem pessoas que falam sobre artigos, matérias, tem empresários, sabe? O último agora foi um empresário, o tal do Maurício von Stocken, pô, gente boníssima, o cara, poxa, sensacional. O cara tem um projeto chamado Hub 40+. E eu me incluo nessa do Hub 40+. Porque eu não sei se você sabe, né? Não sei se eu já falei aí, que eu sempre falo, não sei porque eu falo isso também, mas que eu falo porque a galera que está assim, se achando velha, né, com 40 anos, né? Você acha que tem uma galera aí que acha que com 40 anos está velho, Você acha que 40 anos é velho? Eu recebi aqui gente falando. Eu tenho 40 anos, eu sou um senhor. Eu falei, gente, será? Senhor, mas tu sabes, tem... tu sabes quantos anos eu tenho? Tá chegando a 100 anos. Mas tu sabes quantos anos Se eu tenho? você for pensar, 40 anos não é nem a metade. Não, com certeza, com certeza. Mas olha só... Oi, Júnior, seja bem-vindo, querido. Isso aí, meu camarada, esse cara é gente bonita. Eu sou um senhor. Esse cara é uma figuraça, é uma figuraça. Mas é o seguinte, tem que tocar essa vida aí na agilidade. Você não tem idade para ser. Você tem que ser um cara bem relacionado e antenado nas coisas, tá? Eu acho que tem que ser isso. Né? Porque a agilidade, ainda mais agora, no movimento VUCA, né? Que é tudo volátil, aquela coisa complexa. Tem muita garotada no meio para desenvolver as coisas. Você não vê a galera muito velha fazendo desenvolvimento, mas a garotada mesmo, não é de UX, o pessoal de desenvolvimento, esse pessoal muito novo, né? Mas sabe aí, que pergunta, chega. O Barrosa, Marildo falou aqui que a velhice ou o novo está na cabeça. Sim, com certeza. Que é espírito, né? Mas quando você vai fazer uma entrevista... Acontece? Fala. A gente estava conversando aqui com um outro amigo que esteve aqui com a gente, e a gente estava falando justamente da questão dos líderes, dos times e tudo. E aí, ainda hoje, a grande maioria dos executivos, gerentes, diretores, são pessoas mais velhas, que estão entre 50 anos para cima. 50 anos. Sim, com certeza. Então, não é 50 anos. Aí você fala, pô, 40 é velho. 40 é velho? Imagina essa galera de 50. Então, a galera tá se reinventando também. Não, né? sim, tá tendo que buscar se entender atualizar, essa nova era. Porque nem é uma época, é uma nova era, né? Sim, porque muda muito. E o que acontece? As pessoas mais velhas, elas têm uma inteligência emocional que já passaram por certas coisas. Né?
já passou por muita coisa. Então já sabe Trocar qual o vai velho ser. por experiente, isso mesmo. Não, perfeito, porque É. as situações humanas, elas são quase que parecidas de décadas para décadas, entendeu? O que muda muito é o ferramental e a tecnologia. Você lidar com o ser humano, você conquistar uma pessoa, você saber lidar com uma pessoa, isso vem da humanidade, entendeu? Então, eu acho que as pessoas mais velhas já passaram por tantos apertos que tem coisas que elas já, vivenciaram isso, entendeu? Então, eu acho que vale a pena, sim. A galera não Ó, se sinta velha 40, não. um grande exemplo que eu acho que quem está acompanhando aí o mundo dos negócios, a bolsa, né, as ações, a Luiza, que é do Magazine Magazine Luiza, Luiza. eles tiveram uma queda muito brusca, porque teve que fechar a loja, né? E tem Sim, com gente, certeza. e aí tem a questão das vendas. Mas aí ela informou que como ela já estava investindo, porque ela tem uma visão já de inovação, então ela já É, estava investindo em plataformas online, ela já estava indo para o e-commerce, já sim, estava investindo nisso. Então, quando ocorreu essa questão do corona e essa decaída da bolsa, o fechamento das lojas, eles investiram pesado. E aí, questão de dias, fez assim, ó, sim, curva, sim. V, né? Eles estão praticamente quase ali no mesmo patamar. E aí, é uma senhora, eu não sei quantos anos ela tem, mas Mas ela. tem. Mas Então, assim, tem, não tem tem mais a 60. ver Não, com com a certeza. idade, acho que tem a ver com a cabeça, né? Sim, com certeza. Você, inovação, criatividade, você tem que estar aberto a novas experiências. E não ter medo de errar, entendeu? O grande barato todo, às vezes que eu vejo, as pessoas não progridem, não evoluem, porque tem medo de errar, entendeu? Então, acho que você não ter medo de errar e você se jogar mesmo. Como eu te falei, o próprio podcast, né, esse projeto podcast, o Pipoca Ágil, foi assim, começou com uma brincadeira. E a coisa já está crescendo, as pessoas já estão me procurando para eu fazer. Eu já estou sendo E eu, patrocinador de fazenda. Mas diga. eu escutei e eu achei fantástico a musiquinha. Tcharam. É bom que dá uma questão leve, mas ao mesmo tempo você vem com a voz séria e fala. Então, Sim. E aí, gente? nananana, aí Aqui a é Ibson do musiquinha. Aí vem a... Pipocage. E no episódio de hoje nós temos a Mayla com o criador do Pipoca Ágil com você. Diz aí, Mayla, tudo bem? É assim. Olá, Ibson. Aqui do Manifestando Ágil, eu também estou aprendendo. Não, com Então, o certeza. Diga. Guilherme falou assim, mas a verdade, os colaboradores de 50 anos hoje são muito mais ativos, são muito mais ativos. Há Ativos, 10 anos não era Não. assim, a curva de aproveitamento do profissional está maior. Mas sabe o que tem a ver também? A galera, eu estava conversando com o Mauro, esse Von Stocking, que ele tem o Hub 40 mais, é justamente ele promove pessoas sêniores, né, com mais de 50 anos, 40 e pouco, né, começou com 40 e agora está com 50, 60, porque a galera está vivendo mais tempo. Hoje o idoso, a gente vê 70 anos, né? 70, 80 anos é o idoso, né? 60 anos 80, é 80, 90. entendeu? Então, Minha tia justamente o tá idoso. com, minha tia tá com 93 anos e você conversa com ela, Sim. ela é lúcida, ela faz as coisas. Você não dá 93 anos para ela Sim, nunca. sim. E o que acontece? Hoje a pessoa em dia, ela pratica esporte, ela tem atividade, ela está inserida no contexto social melhor e está mais ativa, né? Então, o que acontece? É isso aí, como você falou, tem muita gente, até o Mauro falou que o cara da Rede Globo, o Roberto Marinho, na época, ele, com 60 anos, ele criou a Rede Globo. Começou com 60 anos, quer dizer, eu acho que não depende realmente. Mas tem muito lugar que ainda é recriminado, tá? Isso aí ainda tem muito Existe um recrutador que preconceito. existe preconceito. Eu conversei com um amigo meu, ele falou comigo que a stake and hold dele falou assim, olha, eu não quero gente velha e eu não quero gente que mora longe, entendeu? Foi Oi? assim, entendeu? Foram dois pré-requisitos. Eu não quero velho e eu não São as quero gente que mora premissas longe. para Só as premissas. atendê-la. Atender Meu perfeitamente. Deus. Então é isso, é fogo. Mas é isso aí. Então nós estamos aí para manifestando Deixa eu ágil, te, agilidade na deixa eu te veia. Diga, perguntar. diga, pode falar. Eu quero saber as histórias lá do Pipocage, porque assim, você tem 70 e poucos
gravações, né? E deve ter passado muita gente falando sobre vários temas, várias. Eu queria saber assim, quais histórias ou então pontos de dores que Tem, te tem. trouxeram, que te fez pensar assim, caramba, isso eu nunca tinha pensado nisso, Olha, isso é são várias bacana. coisas, são várias coisas que aconteceram nesses 70 episódios, tá? Inclusive até comportamental meu. Porque o que, que acontecia? Eu só tinha tempo da hora do almoço para fazer os episódios. Tá? A maioria dos meus Certo. episódios era na hora do almoço. Então os episódios são curtos, são pequenos, não são podcasts de 1 hora e meia, não são. Nós não nos aprofundamos direto ao assunto. A gente conta um caos, uma situação, ou expõe uma situação e a Como gente que é isso? comenta, né? Conta um caos. Um caos é o seguinte, que nem um colega meu, não vou falar o nome das pessoas, tá? Eu só Ok, vou citar. Que são, assim, por exemplo, tem uma pessoa que é Scrum Master que chegou, assim, na equipe e chegou justamente no meio do projeto, tá? No meio das sprints, começando, mas não conhecia ninguém. Então, como ele é Scrum Master, ele não pode chegar na hora e chegar dando ordem, fazendo, agora mudou, vai ter que ser assim, o assado, vai ter que... Não, ele, o que, que acontece? A ideia era justamente, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um sair para beber, galera. Quer dizer, ele começou a entender como é que vai a dinâmica disso, da galera, da equipe dele, né, da squad lá que foi. E isso ele certo. achou legal pra caramba e começou a conquistar, ele conseguiu conquistar. Até a menina. Isso está no episódio, tá? Ela conseguiu conquistar dessa forma informal, e realmente, da forma informal, é uma das melhores formas que a gente tem para conhecer a pessoa e tomar confiança. Um outro amigo meu, que é um cara sensacional, o episódio dele é muito divertido, em que ele era Scrum Master, e quando chegou para fazer dele, né, as pessoas não queriam fazer dele. Não queria, não queria, e no segundo dia também não queria, aí ele zoou pra caramba ele e falou, assim, uma coisa, vou deixar para lá. Aí o que, que acontece? Quando deu a primeira sprint, começou a dar zebra. Aí ele forçou a barra, poxa, vamos fazer a dele. Não, não, aí o pessoal meio restrito. Ah, então tá, legal. Então deixou sem dele. Quando chegou lá na frente, começaram a dar no segundo sprint, o pessoal, não, mas peraí, eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, você podia me ajudar e tudo. Quer dizer, ele falou, cara, olha só, a dele é justamente para a gente pontuar o que a gente está fazendo, porque eu posso ajudar com os impedimentos. Não adianta ficar chafurdado dentro da sua máquina, tentando resolver aquele problema que de repente o cara do lado está, entendeu? Então, tem certas situações ali em que a gente tem que parar com esse esquema de você querer resolver as coisas sozinho, tá? Então, o ágil tem essa parte de colaboração, né? De você estar uma equipe unida. Não é que o projeto deu errado porque um cara de UX desenhou ou ele projetou, né? Ou seja, que for, ele desenhou lá, ele projetou uma tela errada, ou um cara que fez um código errado, um desenvolvedor, né? Ou o PO escreveu errado. A equipe em si, ela tem que estar a par do que está acontecendo e o PO tem que ter aquela parte de você mostrar o valor para a equipe, o valor que está agregando para o cliente, entendeu? Então, essas foram situações assim que só eles contando mesmo, que é muito gozado. Mas tem um episódio que é muito gostoso, um que eu falei até hoje com um rapaz, que o camarada, ele estava muito animado para fazer o episódio, meu, Certo. muito animado, falou pra caramba, e na hora dos agradecimentos, simplesmente, ele esqueceu de agradecer a esposa. E eu já tinha posto no ar. Aí ele ligou Certo. para mim, Ibson, por favor, eu esqueci de agradecer a minha esposa. Dá para você encaixar? E eu falei, claro que dá, cara, mas foi muito gozado. Porque o jeito que ele falou no final foi totalmente Vai dar informal, ruim. meu. Não, e amorzinho, papapá, você me aprecia. Daí eu morri de rir. Eu falei, cara, que coisa maneira. Aí ficou muito gozado. Eu falei, poxa, quebrou o clima ali que ele falou, oh, aqui, Sim. legal, eu quero agradecer, eu falei, tá, agradecer a você e tudo, mas fechei ali, né? Foi legal e tudo. Ele ligou, pô, isso faltou a minha esposa, papapá. Mas aí o recado foi muito suave, assim, muito, ai, amorzinho, você, amor, te amo, tá, pá. Que Aí fechou. fofo. Pregando o amor em Sim, pipocagem. sim. Aí você já pode botar aquela música Love Songs, pra quem Sim, quiser, com né? certeza, com certeza. Mas tem Quem tá gente que... querendo. Ah, Porque tem fala. gente que se apaixona em ambiente de Ah, sim, trabalho, com né? certeza. Esse vínculo Pode estar ali trabalhístico pô. afim e tal. É, isso é.
Mas foi muito gozado que eu falei, caramba, cara, como é que o cara se esqueceu da esposa? Falou pra caramba, mas esqueceu. Mas tem uma colega nossa aí, que ela também está em 3 episódios, que ela sempre fala sobre situações de squad, né? Mas ela pede para Certo. botar um efeito sonoro. Por exemplo, um episódio dela de como não ferir o ágil. Tá? Então, na Ah, frase que ela está desenvolvendo lá, não, porque essa situação não vai ferir o ágil. Aí eu ponho um gritinho. Ai! Tipo assim, né? ah, E devemos comemorar. Foi justamente o episódio de chegar e agregar valor assim fora do expediente, né? Aí eu ponho a musiquinha certo. do cara festejando. Tudo bem, parabéns. Então, quer dizer, eu tento fazer com que a coisa flua naturalmente. Fique divertida, Não, sim, e a leve. gosto do cliente. Quando eu falo gosto do cliente, que eu Certo. também sou um provedor, além de conteúdo, o cara que está fazendo o episódio é meu cliente, né? Eu encaro dessa forma. Eu tento o máximo, né? Hoje mesmo, foi hoje, ontem, eu coloquei um episódio e a pessoa pediu assim, pô, Estão isso dá para perguntando trocar o... aqui, qual o tema de hoje? só porque estão. O tema de É, hoje é pipoca é ágil, é pipoca ágil. podcast, agilidade, né? Colaboração, Vou fazer explicar para quem network. entrou Fala aí, agora. isso aí. O Ibson Cabral, ele é agilista e ele criou o Pipoca Ágil. Pipoca Ágil é um podcast onde ele convida as pessoas para falar sobre vários temas. É variado. Sim, tudo Então, voltado à agilidade. Tudo tudo voltado à voltado para agilidade. agilidade. E não é só agilidade de desenvolvimento de software. Teve gente falando sobre uma coisa que é bacana beça, que é a comunicação não violenta. Tá? Foi a Érica Camargo. Pô, CNV. sensacional. Sensacional, a ideia assim, muito, muito bacana. Não, Érica Camargo, desculpa. Érica Camargo foi sobre profissional 4.0. Isso aí, profissional 4.0. E foi uma outra pessoa que eu esqueci o nome agora, falou sobre comunicação não violenta, que também foi muito bom. Então, é assim, o Pipoca Ágil, o que tem de diferente dele, que até o Guilherme já falou, e acho que o Guilherme contou, por ele ser curto, você pode escutar vários episódios. E eles são pílulas de Sim. conhecimento agilista. Né? Então, aquilo você não vai estar em livros, tá? Vai estar no dia a dia, você lidar com o ser humano, com as coisas do dia a dia. Então, Tem muito feeling, né? Feeling da sim, galera, sim, sim. Por experiência. exemplo, eu tenho um episódio que fala sobre PO. Até um cara de Brasília, aí de Brasília. Você é de Brasília, não é, Laila? Sou de Você é de Brasília. Brasília. Então, tem um camarada que é de Brasília também. Ele dá treinamento sobre Product Owner, né? De PO. Certo. Nossa, olha, o episódio que ele falou, né? Ele foi bem melhor do que uma certa certificação que eu fiz. Porque o episódio diz o que PO pode fazer, o que PO não pode fazer, quais são as certificações que o PO tem que ter, quais são os skills, né? Quais são as características que o PO tem que ter. Inclusive, eu vou até dar uma ênfase, quando falo em ênfase, Trazer porque na a sua realidade... experiência, né? Porque Isso, porque na você já realidade, foi, né? na realidade o que acontece? Eu sou analista de requisitos, estou pulando para PO, tá? É uma das propostas de ser PO. Algumas pessoas falam comigo, pô, Ibsen, você também dá um bom Scrum Master, porque você tem uma interface boa, você sabe falar com as pessoas, você é um cara que agrega. Eu falei, pô, beleza, se pintar eu vou também, Scrum Master também vou, não tem problema nenhum. A gente faz acontecer, porque já aconteceu comigo, numa empresa de Ah, telecomunicações, aqui do Rio, eu fui ser analista de requisitos lá. E ela estava em certo. transformação, ela estava passando para a agilidade, né, para o Scrum. Mas a fábrica de software era em BH e eu estava no meio do pessoal de marketing, eu era o único de TI. Era eu e um camarada que era o gerente de projeto. E o resto era todo mundo analista de negócios, né? E tinha um stakeholder lá todo agitadão. Só que é o seguinte, eu comecei a escrever a história do usuário. Estou escrevendo a história do usuário pra caramba, beça. E o cara, no meio do projeto, ele simplesmente falou assim, Ibsen, você agora é o PO. Eu falei, caramba, eu sou o PO? Eu falei, nossa, mas o PO, cara... Mas, na realidade, eu era um PO escriba. O que é um PO escriba? É o que não tem autonomia. Ele só escreve história, mas ele não prioriza o backlog. Entendi. Entendeu? Então, eu tive essa experiência de ser um PO escriba, né? E saber que não era uma boa função, porque numa outra empresa de óleo e gás, que eu não trabalhei como PO, mas eu vi o PO sendo cliente,
né, da empresa, funcionário da empresa óleo e gás. E dentro da equipe do squad de desenvolvimento, tinha a galera de requisito. Então, eles escreviam as histórias, né, eles faziam a parte do... O pessoal de UX lá fazia a tela, né, alguma coisa assim, os programadores desenvolviam. Era uma outra experiência, era uma outra troca. Os caras tinham um martelo para bater. Mas essa experiência que eu falo para você, da gente começar com agilidade, às vezes as pessoas falam assim, Y, como é que começa com agilidade? Eu falei, cara, agilidade não é só ferramenta não, que as pessoas pensam muito que, fazer um Scrum, botar a ferramenta quadro Kanban. Eu falei, não, tem que mudar a cabeça, né, o mindset da gente. É como a gente conversou, né, anteriormente. Você ser transparente, adaptativo e colaborativo. Se você tiver essas três, né, esses três pilares assim, que são assim, sensacionais, você consegue desenvolver qualquer tipo de ferramenta, porque você vai estar apto para se adaptar às mudanças, tá? Você vai estar transparente para você dizer o que você pensa, mas de uma maneira não violenta, num ambiente seguro, e você vai estar colaborativo. Então, quer dizer, é aquele esquema de você não é o fulano de tal que não me entregou, né? É uma equipe. Tá? Então, a gente, dentro dessa equipe, dessa squad, a gente tem que se entender, a gente tem que procurar os acertos e os erros. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Então, acho que quando a pessoa fala com a gente, como é que começa a agilidade? Tem coisas bacanas. Eu comecei assim, comecei a ir no Meetup. No primeiro Meetup que eu fui, foi interessantíssimo, foi um amigo meu que chamou, vamos embora. Foi no Scrum em Rio, fazer pizza, fazendo Scrum. Mas só fazer que... pizza? Fazer pizza Scrum, mesmo? Botar a mão na massa? Mesmo. Botar a mão na massa. A massa já pronta, a gente só põe o ingrediente. Gente, isso aí eu nunca vivenciei, não. Qual é a dinâmica? O entregável, a dinâmica? Não, o entregável é a pizza. Você tem vários tipos de pizzas, né? Sabores. Não, beleza. Mas qual é a ideia de eu fabricar uma pizza e fazer uma troca? Não, na realidade, o que acontece? Tem os ingredientes e você tem exemplos, né? Você tem umas ferramentas para você fazer o processamento de queijo, presunto, cortar calabresa e tudo. Então, são várias situações ali que remetem o quê? Um dia a dia do nosso amigo desenvolvedor ou de uma equipe. São problemas que acontecem para você desenvolver a pizza, que você faz 3 sprints, me lembro agora qual é o tempo, de 10 minutos, eu acho assim, e você constrói pedaços, você tem faz o burn down, sabe? Então tem vários, é interessante. Se você quiser depois, eu posso passar o contato da pessoa que desenvolve isso, ele aplica isso em Salvador, BH e Brasil, e São Paulo, BH e Salvador, eu acho mesmo. E aqui no Rio ele faz tanto Scrum em Rio. Pizza. Ele faz a pizza usando a metodologia Scrum. Então, nesse dia eu fui lá ver. Não foi da pizza, não me lembro agora. Só sei o que acontece. Eu estava como ouvinte lá, e foi uma galera na frente, eram 5 pessoas na frente, falando sobre as dores da galera do Ágil. Então, quando eles começaram a falar as dores, eu levantei o dedo, falei assim, não, eu tenho mais dores. Eu comecei a contar esse caso dessa empresa de telefonia, que eu fui lá, botei um Kanban, esse problema todo. O cara, não, vem cá, entra aqui. Você vai fazer parte do grupo aqui, vai sentar na cadeira. Eu falei, caramba. Então, a partir daquele momento, eu fui em quase todos os meetups possíveis. Então, para você começar a entender a agilidade, a melhor... Alguém falou aqui, Renato, chegou a minha pergunta aí? Chegou não. Renato aqui. Não chegou não, Renato. Chegou não. Era sobre o tema, mas a gente respondeu, né? Sobre o tema. O tema é sobre agilidade. A gente vai falar sobre agilidade e o papo do Pipoca Ágil, como surgiu e quais são os causos, né? E por que o Pipoca Ágil existe. Então, a partir daquele momento, frequentando meetups, você começa a entender o que é agilismo. Então, não adianta o cara, né? Eu, por exemplo, se eu for pegar um squad, alguma coisa como Scrum Master, a primeira coisa que eu for promover para a galera vai ser uma porção de meetup, você conhecer pessoas, conhecer experiências, tá? Que não adianta você chegar lá na frente do quadro e começar a vomitar a teoria, não vai ser assim agora, vai ter que reunir todo dia dele. As pessoas têm que sentir isso no sangue, entendeu? Então, acho que qual é a dica para um futuro agilista? Frequente os meetups, conheçam casos, tá?
conheçam pessoas. E a partir daí você começa a beber dessa fonte. Tá? Aí sim que você começa a entender as ferramentas, você entender o grupo. Poxa, a melhor coisa é você fazer em grupo, né? É bacana você fazer essa interseção dessa galera, para você falar, caramba, o negócio funciona realmente. Se você for um agilista, você vai estar sempre colaborando, você está sempre disposto a fazer a coisa. E lá nessa empresa de telefonia, eu quando comecei a botar o Kanban, o pessoal de marketing, eu botei o Kanban do lado da escada onde descia um dos gerentões. Tá? Aí o cara falou assim, nossa, para que esse quadro? Eu falei, não, você vai botar as suas tarefas aqui, né? O que você vai fazer, o que você está fazendo e o que está pronto. Aí o cara, pô, mas aí eu vou mostrar o que eu estou fazendo e se eu estiver atrasado, o meu chefe vai ver. Eu falei, não, olha só, você está vendo o lado ruim da coisa. A gente vai ter que trabalhar com firmeza ou com sabedoria para botar tudo para pronto. Tá? Então, quando teu chefe passar e ele sabe que você tá com um esquema de esse lado direito do Kanban é o lado direito bom, então você vai ser felicitado sem você ter reunião nem nada. Quer dizer, e fora que você vai acompanhando o projeto, o andamento. O inicial, eu acho bacana fazer o início para ser um agilista, né, ou começar a agilidade, frequentar meetups, começa com o Kanban básico, faz do Kanban seu, sabe? Depois faz para a equipe. Não entre muito de sola, tá? Você tem que ir aos poucos. E conhecendo essa galera agilista, você vai ver que o astral é legal. Eu falo com a galera, gente, frequentar meetup é que nem igreja. Olha que eu não sou de frequentar a igreja, tá? Mas parece que ele vai de igreja. Pessoal, se abraça. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu achei interessante aí, que você explicando, porque já está meio que difundido com a galera de desenvolvimento, com a galera de TI, tá chegando ali na infra, né? Sim, DevOps. Tá trazendo o DevOps e tal. Mas é interessante, os outros departamentos, né? Os outros departamentos, eles estão começando a enxergar esse método, né? O Lean também, que é uma forma de trabalhar independente da matéria. Certo, mas é interessante essa visão que você trouxe em relação ao Kanban, que é uma resistência, né? Falar, todo mundo vai ficar vendo o que eu estou fazendo, entendeu? Esse é o problema. Se eu estou entregando ou não. Mas você tem que mostrar... Era área de marketing, né? Isso aí. Vocês estavam implementando? Era novo? Sim, era o seguinte, era um sistema de saúde, tá? No celular, era mais foco no celular, no mobile, em que você marcava consulta, você via exame médico, bacana pra caramba, muito legal. Nós fizemos uma jornada do usuário, assim, foi uma semana. Olha, aconteceu um lance, eu nunca tinha visto isso. Aquela sala que tem um espelho, que a pessoa não vê que tem gente do outro lado. Sabe como é? Do filme. Olha, nós entramos num tipo um mini anfiteatro, nós éramos 12, e tinha uma mesa grandona lá que ia entrando a galera. Por quê? Essa galera não sabia que ia ser feito nessa sala. É o pessoal que é assinante dessa empresa, e eles são convidados, olha, a gente participa de uma atividade, vão ganhar R$ 150, participar de uma atividade, aí o pessoal vai, né? Grana, né? O pessoal vai, mas ninguém sabe o que é. E o que acontece ali? Ali só foi mais mulheres, e só tinha um cara no grupo, né? E começou a falar as coisas todas, começaram a função de coisa. Aí tinham 2 facilitadores da gente, que iam orientando ali, então chegou em saúde. Tudo. Aí foi muito gozado, sabe o que aconteceu? Porque o cara, ele estava cheio de garotas ali. Um cara falou que era ex-atleta, jogou de futebol, era um coroa já. Eu tenho 60 anos mais. O cara todo pimpão lá e tudo. Aí o cara desabafou lá que o cara tinha uma prótese. Uma prótese. Daquelas. Aí o pessoal que estava com a gente estava lá atrás, a gente ria muito, porque o cara não sabia que a gente estava ali. E o cara estava se abrindo todo ali, entendeu? Entendi. Para a jornada. A gente estava jornada de usuário e a gente estava coletando os fatos, né? Quais são os anseios desses clientes e tudo. Papapá. Aí foi muito gozado que a gente ficava, nossa, como é que pode? A gente entrou numa seara aqui que o cara está se confessando na frente daquela galera, está pensando que só está o pessoal escutando ali do grupo. Mas a jornada em si é bacana, porque é uma imersão que tira a distância entre as pessoas e permite que elas
às vezes até, como ocorreu, elas contem, né, intimidade, cria aquela, Sim, tira a sim. distância e a pessoa, né, e é bacana isso dentro do processo, porque faz com que aquela dificuldade, ou se existir alguma restrição para Sim. poder trabalhar ou desenvolver o produto, ele é eliminado, Sim, né? perfeito, perfeito, perfeito. E interessante que a gente fez Lean também, a gente fez aquele lance de fazer o produto na caixa, né? Como se fosse né? Uma caixa, uma embalagem. Poxa, é bacana a beça. A gente passou por cada situação que eu achei, pô, sensacional, Sim. maravilhoso. Que bom E que. deixa eu te perguntar Diga. uma coisa. Você trouxe aí alguns pontos de dores, né? Que você nos trouxe do podcast, do Ágil. E o Pipoca Ágil, o que você já pensa assim para o Pipoca Ágil? Você já começou a planejar isso? A energia criativa está Olha só, funcionando, pensando já em projetos? Como olha que tá só, o isso? que que Porque tá acontece? O Pipoca Ágil, para quem me conhece, sabe, eu sou sozinho no Pipoca Ágil, eu faço Vision tudo Box. pelo celular, tudo pelo celular, Certo. eu uso pouquíssimo computador, eu, inclusive até comprei 3 microfones, foi até um lance muito interessante, que eu comprei 3 microfones, tirei uma foto, botei 2 computadores assim, fiz camisa e tudo, botei e tirei foto e tudo. Você E o que fez o que... marketing. Fiz um marketing, fazer Então um você está marketing dando dica para quem está afim de montar também. uma ideia, né? O, Porque, qual é... cara, É, não tem como. A gente vai acontecer essa mudança. Eu sim, vejo assim, eu vejo como a gente estava conversando anteriormente, antes de entrar aqui, que é uma nova era. É uma certo. era da qual a gente vai começar a trabalhar, vai existir profissões que vão ser adaptadas, não que elas vão deixar de existir, Sim, né? sim, com Elas certeza. vão, vai haver uma transformação que a gente vai sim ir para MVP na veia, É isso aí, vai Júnior, sim ir beleza. para o online, Sim, perfeito. né? A A gente vai ideia vir para o é. online. Então, a Sim. galera que está afim aí de colocar o seu projeto, trazer sua informação, a gente está rodando MVP aqui. Eu estou É rodando isso aí. MVP aqui, Eu também sou um o, MVP ainda. o Eu tô, Ibson eu tô também está em. rodando MVP aí. E como que é isso, né? Dá a dica aí para a galera. O Olha que, que só, o que que você. acontece? Olha só, qual é o projeto meu do Pipoca Ágil? Ô, Fala. Ô, Ibson, antes de Ah, você responder esta pergunta, eu só ah, vou perguntar aqui, que agora chegou, hein, Renato? Que o Renato está tentando fazer. Que veio por... tá. Qual a opinião de meta do sprint? Tem que fazer tudo para entregar? Horas de noite e final de semana? Qual a dica para mudar o Não, mindset olha do só. gerente que gosta de contratar as coisas em horas? Porque eu acho interessante esse tipo de abordagem, porque aí fica o híbrido, né? Porque o grande problema do. Aí você tocou num ponto bem nevrálgico, né? É uma dor. É o gerente impondo coisas no sprint, né? Impondo coisas no ágil. E é uma coisa que não rola. Quando fala não rola, não é uma coisa bem-vinda, né? E o que acontece? Não adianta a pessoa querer fazer o sprint, né? Com hora extra, tá? E botando metas, né? Vão ser metas. O, quando o gerente pede assim, é porque o PO não tem autoridade para fazer isso. Ele não tem autoridade, ele está obedecendo ordem. Quer dizer, aí fica um ágil, tá? Fica híbrido, né? Não tem jeito. O ágil, na essência, ele tem que ser colaborativo, tem que ser transparente, tem que ser em equipe. Né? Por mais que a pessoa. E Oi, tem que ter uma harmonia. sim, Isso daí, por mais que possa ser um comum acordo, ele acaba gerando a longo prazo um um desgaste. estresse muito grande na equipe, um cansaço. E Sim. aí o que está planejado E aí dentro da sprint tá muito acaba grande. falhando. É porque está muito grande essa sprint, entendeu? Os pontos são enormes, as histórias dos usuários são épicos, com certeza, e o cara quer entregar volume. E o grande barato que eu vejo é tentar, com comunicação não violenta com esse gerente, e mostrar dados, tá?
fatos é melhor do que informações, do que argumentos, é você Dados, números, dados é melhor que dados, feeling, né? com certeza. Você chega para ele, olha, meu amigo, a gente está fazendo 300 pontos aqui numa sprint de 130. Não pode, entendeu? Isso aí matematicamente é impossível. Você vai querer fazer uma... Então, são coisas que a gente tem que tentar mostrar para o gerente, né, que, olha, a coisa não funciona dessa forma, assim, tem que agregar valor, tem que ser uma coisa respaldada com o cliente. Claro que é muito delicado isso é muito delicado, porque se a pessoa começar a fazer isso, está fazendo híbrido. E o híbrido mal feito, entendeu? Que o cara também dimensiona um escopo grandão e taca, tá, vambora, vambora, vambora. E eu já trabalhei assim muito, muito. Eu entrei num lugar, num banco, que agora não tem nem no Brasil, e o banco, a primeira entrevista que você, na entrevista, fala, vem cá, você pode fazer hora extra, né? Eu falei, posso, por quê? Não, porque aqui, se você dissesse que não pode fazer hora extra, eu não ia te contratar. Entendeu? Então você já entrava na hora extra direto. Então pagavam, claro. Mas você saía arrasado de lá. Quer dizer, esse tipo de canibalismo, tá aí. Isso é errado, entendeu? Não está mensurado de uma forma certa. Quem, até hoje rola isso muito, mas as pessoas... Isso não é sustentável. Não, Não não é é, não é. sustentável. Não é ganhar Isso valor nenhum. daí, isso não é sustentável porque acaba que a qualidade cai, Sim, gera retrabalho, as pessoas ficam cansadas, confusas. Eu já atuei assim e trabalhei tanto no operacional, sim. né, como era cobrado como gerente, assim, e eu vou te dizer, não funciona. Não funciona. Olha, tem uma Tem que pergunta aí ser tem uma pergunta aqui, ó. Conta a importância de ter uma mentalidade de MVP. É o que a legal. gente Ê, fala. Maria Cecília, dando um oi para Maria Cecília. Oi, oi, oi. Maria Estamos Cecília é aqui, gente ó. boa. Pipoca ágil na cabeça. Pipocagem. Uhul. Não, mas essa mentalidade do MVP tem um grande barato de você não ter medo de errar. Então, eu sempre falo com as pessoas, eu botei a cara a tapa. Vamos fazer isso. E as pessoas toparam, porque, na realidade, o podcast não tem ainda podcast, tá? No Carioca, que dê liberdade para o profissional de agilidade, ele ter acesso. Tem um podcast que as pessoas não convidam as outras, se convida só caras que são expoentes, né? Não, tem que convidar todo mundo, poxa. Inclusive, eu vou fazer até uma Inclusive, tem tanta gente bacana quando você vai trocar boa, ideias, com ideias sim, sim, boas trocas, sabe? E às vezes sim, tem com certeza. timidez de falar, Não, de certo, repente certo. botar a cara assim, mas são pessoas que agregam muito, né? Sim, e o que acontece? Eu não tive medo de errar, porque o que acontece? Eu falei, não, eu vou fazer e vamos ver o que dá. E tanto que, para ter uma ideia, eu, no meu primeiro episódio, que eu fiz sozinho, eu fiz um episódio que eu fui criticado. Foi assim, foi uma chuva de críticas. Eu falei, caramba, Sério? foi. Eu falei, caramba, eu Você fiquei já muito teve chateado. haters logo no Já tive início, hater, logo assim? no início. Disseram para mim, olha, não, se continuar assim, não vai dar certo. Eu tenho isso printado, hein? Deu print, ó. Gente, se continuar assim, não vai dar certo isso. Por quê? Foi interessante, olha só, tem uma dica, pessoal, eu vou dar um spoiler aqui do episódio que eu fiz, que era qual é a diferença do post-it para os postiches. Porque é o Pra o seguinte, quê? Pra o quê? postiches, post-it vagabundo, tá? O post-it, Ah, você tem que comprar post-it bom. Por quê? Aconteceu comigo isso, na hora eu postei logo o episódio, falei assim, eu entrei numa equipe de teste e a galera, todo mundo perguntando o que estava fazendo, o que você estava fazendo, que coisa. Eu falei, nossa, vamos fazer aqui um Kanban rapidinho. O cara, não sei. Aí eu falei assim, onde é que eu arranjo post-it? Aí o cara falou assim, ó, vai na secretaria. Eu falei, na secretaria,
Peguei o post-it, escrevi várias tarefas, tudo, colei, 10 tarefas. Quando eu virei para trás e falar com o cara, caíram todos os post-it. Mentira. Caíram todos. O Nando falou que erre cedo para aprender o mais breve possível. Sim, é isso aí, é isso mesmo, pô, tem que ser assim. Aí o que acontece? Quando caiu o post-it, eu falei, caramba, imagina se fosse um cliente, né? Você pede, você vai assim, olha, eu vou vou implementar o Kanban com você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Antes de você finalizar. Você tem post-it aí? Pô, agora aqui eu não tô com post-it, não. Agora aqui eu não tô. Gente, agilista que não tem post-it, que babado é esse? Eu tenho que pegar lá, porque tá fora, tá post-it pequenininho. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Você sabe que tem o jeito... Eu fiz curso de Scrum, assim, tem uns anos, viu? Uns anos. Sim. 7 anos, sei lá. 8, 7. E aí, uma coisa que o Rafael Sabá, que foi meu professor, ele me ensinou, porque assim, eu não sabia dessa diferença de qualidade, tá? Eu acho que pode ter a ver com a cola. Sim. Mas o que ele ensinou é o seguinte: se você pegar o post-it e fazer assim, ó, e colar, o que vai acontecer? Ele, com o tempo, tá vendo que ele já tá assim, ó? Certo. Ok. Isso. Ó, com o tempo, ele vai dobrando e ele vai cair. Sim. Com o tempo, ele faz isso. Então, existe uma maneira certa, olha isso, de tirar post-it. Como que é? Espera, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir com esse. Esse aqui não dá, não. Deixa eu mostrar com o outro que vai dar certo. Legal, filha. Esse é aquele aleatório, que é uma parte colada de um ao outro. E, ó, esse é... Como que é? Você tem que puxar sem dobrar. Ah, tá legal, que ele entendi. De forma correta. Aí o que acontece? Sim. Quando você cola, ele vai ficar retinho. Perfeito. Então ele não vai dobrar e não vai cair. Sim, porque à medida que o tempo passa, se ele começar a dobrar, ele cai. Certo. Mas o que aconteceu comigo foi justamente isso. Eu saquei e mandei. Quando eu virei, caiu tudo. Entendeu? Então não é o post-it, é o jeito. É o jeito, pode ser o jeito. Tem técnica, meu bem. Ó, de novo, ó, galera. É técnica, ó, aprendi no curso. Ó, ele diz, ó. Mas o seu é da 3M, ele solta. Né? O teu é da 3M, ele solta, né? E fica reto. O teu é da 3M, né? O que eu peguei era bem xing-ling. Xing-ling não fica, não tem jeito. Mas a ideia é justamente essa. O episódio foi justamente contando isso. Gente, cuidado enquanto você for comprar material, né? Quando o seu cliente for comprar material e ele comprar um material errado e te der na sua mão assim, olha, tá aqui. Aí você começa a colar. Eu ainda vou trazer um problema, que eu já vivenciei isso, que a Maria Cecília falou, boa, Maila, olha só, eu tava com um time. E aí o meu Scrum Master, ele não sabia dessa técnica. Sim. E aí o bichinho teve o maior trabalho, fez um Kanban gigante. A gente tava na sala, um Kanban gigante lá e tal. E aí, beleza, eles ficaram todos felizes, colocaram tudo lá, ficou tudo lindo. Aí chegaram, olha aí, Maila, não sei o que. Pô, que massa, que fera, tá bem legal e tal. Quando foi no outro dia, que a gente passou o outro dia, ele não tinha feito essa técnica. Aí o que aconteceu? Os trens começaram a cair. O pessoal do time chegou para ver o que tinha na daily, quando chegou na daily, que era para falar o que tinha para fazer, não sei o quê, porque antes eles davam uma olhada, né? Davam uma colada. É isso aí. Todo mundo falando tudo errado na dele. Por quê? Porque os post-it tinham caído tudo. Grande parte tinha caído. Os meninos ficaram meio perdidos, entendeu? Olha que você vê, uma coisa simples pode gerar uma confusão. Não, com certeza. Isso aí é notório, né? Então eu fiz esse episódio, mas eu fui hateado aí. Mas tudo bem. Aí eu fiquei meio assim, mas aí falei, faz minha vida, aí vambora. Vida que segue. Sim, com vida certeza, que segue. com certeza. Entendeu?
Tem gente boa também. Ó, e eu vou deixar uma mensagem aqui, porque inclusive a gente está finalizando nosso papo já, Sim, que o sim. Instagram vai fechar. Eu quero trazer uma mensagem do seguinte. Gente, é importante agir e as pessoas que estão fazendo isso, a exemplo do Ibson, e até eu estou colocando minha cara aqui, a tapa também, a gente está fazendo isso por um bem comum, né? Que é o quê? Disseminar informação, disseminar agilidade, porque a gente compreende que isso é importante e não tem como ser diferente agora. Antes era inovação. Hoje não é mais inovação. Não tem como ser diferente da gente não trabalhar no coletivo, de forma transparente, colaborativa. É assim que a gente vai entregar resultados. É assim que a gente vai fazer a diferença, Sim, né? concordo. Perfeito, perfeito. Ibson, eu Diga. quero agradecer a sua presença. Foi Eu muito que bom o agradeço. papo. Eu agradeço você, porque o Adorei. Pipoca tá, ó, ele está decolando, hein? E quem quiser, Muito né? sucesso. Obrigado, A Mayla. Maria Cecília perguntou: por que você nunca passou por uma sala Compartilhada compartilhada que que a a tia tia da faxina jogou jogou toda a toda a bagunça da bagunça. parede fora? Não, com certeza, com certeza. Isso poxa, isso é A tiazinha falou: menino, que trem sujo é esse? Esse povo tá sujando a parede. tá Tá sujando a tudo... parede toda, mas é. E o interessante é que a gente volta ao tempo, porque no jardim de infância e no colégio a parede toda tem os trabalhos das crianças, né? Vamos Sim, parar de botar o nosso trabalho debaixo da gaveta dentro do computador. As atividades têm que ficar expostas, né? E os isso resultados aí. também, tudo tem que botar para todo mundo ver. Então, eu quero agradecer também, Mayla, a você. Nós somos duas pessoas que estamos disseminando aí informações. E eu quero dizer para a galera que está assistindo aí que o Pipoca está aberto, as portas estão abertas, tá? Eu vou tentar fazer uma sequência agora, quer dizer, eu vou tentar dar um gás a parte de PO, tá? Conversei com um rapaz hoje Legal. também, pra gente também, que fala-se muito Bacana. em Scrum Master, fala muito em Scrum Master, e pouco se fala sobre PO. Então, eu vou dar um gás também. E Mas a galera, independente. então, que está aqui com a gente, quem tiver interesse em falar, quem não precisa aparecer, porque às vezes Sim, a pessoa perfeito. tem timidez, mas aí ela Sim, vai fazer só um áudio. Então, ó, procura o certo. Ibson, do Pipoca Ágil, tem o É. Instagram dele, a gente vai... Sim, pipoca Ele ágil. tá O meu, copiado aqui, ó, com a sim, gente. isso aí. Eu tenho o Instagram, eu tenho todas as mídias, né? Facebook, eu tenho Twitter, Pipoca Ágil. Inclusive, não só de Pipoca Ágil, eu tenho também Facebook de humor, né? Que como é que é? Até esqueci o nome. Esqueci, Vamos fazer esqueci, umas depois eu vejo. trocas aí de humor. É, Vamos fazer não, umas tem. trocas. É Agilidade da Depressão e Ágil Legal. Sincero, tá? São dois, Ágil Ó, Sincero o e... Elá Júnior está agradecendo os conselhos sobre a questão do PO, de ir para agilidade, muito obrigado, obrigado, bacana. obrigado. É isso Maria aí. Cecília, adorei sua presença, viu? Esteja sempre com a gente. Isso mesmo. Gente, muito obrigada, todo mundo. Boa noite para Ó, deixa eu mandar um vocês. beijo para minha filha, ela está assistindo a gente aí. E meu neto, tá? Eu já tenho neto já, tá? Beijo para a filha do Ibsen e para o Neto. É, Neto! poxa. Mas é Eu porque... também tenho. Eu sou vó Tá. também. O nome dele é Jake. Ah, Meu Jake. filho, meu filho, ele é seu neto. Eu falo, tá bom. É isso aí. Vem aqui na vovó. É isso aí. Não, o meu é de verdade, esse é o menino, Gabriel. Isso aí, Gabriel, Gabriel, seguindo. Mas beleza, tudo muito de obrigado bom. aí pela atenção aí. Aí, gente, segue lá, foca na pipoca. Isso aí, gente. É muito legal. E olha, o Deezer também, ele tem o Deezer, mas ele não estou conseguindo carregar os episódios. Ele está lá, como pipoca no Deezer. Mas tem outros podcasts também. Eu vou fechando, tá? Vou falando, né, ô Mayra? Pode ir falando ou não, enquanto não Não, acaba? aí vamos finalizar, porque vai Tá, vai cair, lá. eu não quero que caia na Tá, sua então vamos cara, que é embora. chato. Tá Tá ótimo. bom? Tá bom. Gente, boa noite. Ó, sexta-feira a gente tem papo. O Dragon Dream é ferramenta de gestão de projetos maravilhosa. Vem com a gente que vai ser tudo de bom. Beijo. Valeu, tchau, gente. Valeu.